Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English in Company. No Let You Go Anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje recebendo Samira de Castro, que é presidente da Federação Nacional de Jornalismo. Samira, muito obrigado por nos receber e vamos tratar de diversos assuntos aqui. Bom, tema principal, violência a jornalistas, um tema que vem ficando cada vez mais preocupante, né? Quando a gente olha aí ditaduras em diversos países, que naturalmente imprensa só pode existir imprensa do governo, não pode existir nenhum questionamento, e aí a gente vai se lembrar na ditadura militar brasileira, até 1980 e bolinha aí, não sei dizer se é 84, 85, 82, até onde que houve de fato aquela censura, que depois relaxou um pouco na própria ditadura, pode-se dizer que está pior nessa amiga. Olha, Edmo, a gente pode dizer que hoje o Brasil não vive um clima propenso para a liberdade de imprensa e para o exercício do jornalismo, né? E já não é de hoje. A gente teve a ditadura militar de 64 com a sua brutalidade, né, de uma forma geral, com muitos assassinatos, inclusive o emblemático assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Mas hoje a gente tem uma situação que não é confortável. Embora os assassinatos de jornalistas e comunicadores tenham diminuído, a gente tem uma censura muito forte e uma hostilização do trabalho da imprensa. O pessoal fala da judicialização das questões políticas brasileiras. E a gente vive numa insegurança danada, principalmente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Mudam-se decisões e que nos deixa extremamente preocupados. Não é só empresário que tem que ficar preocupado com legislação contábil, tributária, trabalhista, não. O Supremo Tribunal Federal já votou por mais de uma vez a liberdade de expressão, por mais de uma vez. É assim, na totalidade, na maioria. De repente, a gente dá 2 passinhos para trás. E aí? É verdade. A gente tem, inclusive, uma decisão recente do STF, recente que eu falo do ano passado, 2023, em que considera os veículos de imprensa, né, e o próprio jornalista responsáveis pela declaração de terceiros, declaração de entrevistados, né, que imputem falso crime contra a honra de pessoas citadas durante a entrevista. Isso, para nós, é uma decisão absurda, uma decisão que pode ocasionar a autocensura, né, dos trabalhadores da imprensa, e para a sociedade, o que é pior, que é o fim das entrevistas como um gênero jornalístico que atrai o leitor, que atrai o ouvinte, o espectador por si só. A entrevista ela é a base do jornalismo, ela é a alma do nosso trabalho. Imagina não estar sob a nossa governabilidade, o que o entrevistado vai dizer, né? Se ele vai imputar um falso crime a alguém, e principalmente numa entrevista ao vivo. Como é que você vai conseguir reparar a honra de alguém durante uma entrevista ao vivo se o entrevistado resolver mentir, resolver caluniar, difamar alguém, né? Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda não foi publicado o acórdão, mas foi uma decisão a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, né? Os outros, em alguma medida, seguiram esse voto do ministro Alexandre de Moraes, é extremamente prejudicial para o trabalho da imprensa no Brasil. Eu preciso fazer um destaque que várias organizações em defesa da liberdade de imprensa, entre elas a Federação Nacional dos Jornalistas, tentou, de alguma forma, atuar para que essa decisão não saísse da forma como ela saiu. Na verdade, ia ser uma decisão pior, mais rigorosa,
né? A gente conseguiu ainda a Abrage, a BI, FENAGE, Repórteres Sem Fronteiras, uma série de outras organizações, a gente ainda conseguiu dialogar com o presidente do STF, o ministro Barroso, e fazer com que essa decisão não saísse na íntegra muito pior do que ela foi. Mas ainda assim é uma decisão bastante prejudicial. Além dessa decisão do próprio STF, a gente tem visto crescer os ataques à liberdade de imprensa por meio das ações judiciais, né? Várias pessoas que querem calar os jornalistas têm se utilizado de uma maneira abusiva do judiciário, com ações que vão do campo penal ao campo civil, para atingir a nossa categoria, atingir o nosso trabalho, e tem sido uma luta muito árdua das organizações para fazer valer o que está na Constituição. Censura é proibido, né? Proibido a censura a priori, a censura a posteriori também é algo absolutamente incompatível com um país democrático, né? Mas é um esforço que eu digo a cada jornalista com quem eu converso, é um esforço nosso. Se nós não defendermos a liberdade de imprensa e o que está escrito na Constituição, ninguém vai defender por nós. Eu comparo a você poder usar com tranquilidade a sua fonte em sigilo, que de repente você tem que tirar do sigilo, a uma delação premiada que de repente perde a delação premiada. É mais ou menos uma coisa muito louca que a justiça, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem nos oferecido, né? Exato, exato. O Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões, por vezes, até bastante contraditórias, né? A gente tem observado essa perseguição judicial a jornalistas. Existem casos emblemáticos, né, do chamado assédio judicial, como o caso da Elvira Lobato, lá atrás, que foi processada pela Igreja Universal em todo o país, né? Vários pastores e fiéis da Igreja Universal, organizados, fizeram com que a Elvira tivesse que responder a várias ações por uma matéria que ela fez sobre a Igreja Universal. E a gente tem visto muito isso, Edmo. A gente tem visto pedidos de indenização por dano moral que são altíssimos, né? Que são incompatíveis, inclusive, com a realidade de uma categoria profissional que ganha, no máximo, até 5 salários mínimos, né? A gente tem visto outras ações judiciais pelo próprio ministro Gilmar Mendes, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, que impôs um pedido de indenização ao jornalista Rubens Valente, que foi altíssimo também. E temos visto outros processos absurdos, como a condenação agora, em primeira instância, da jornalista Shirley Alves, lá de Santa Catarina, que fez um trabalho para o Intercept Brasil, e foi condenada penalmente à reclusão, né, além de dano moral, naquele caso que ficou conhecido como o caso da Mari Ferrer. Então, tudo isso tem chamado a atenção da Federação Nacional dos Jornalistas e de outras organizações que defendem a liberdade de imprensa, para que a gente possa se unir e coibir esses abusos. Se você se sentiu prejudicado com uma entrevista, isso não te dá o direito de você processar penalmente um jornalista, né? A gente tem que rever essa legislação e garantir que a sociedade tenha mais acesso à informação e não menos. Mas não é, eu garanto para você que não vai ser via Supremo Tribunal Federal, talvez pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, talvez seja um caminho mais palatável. Agora, o jornalismo investigativo, por sua vez, acabou. Na medida que você coloca todas essas penalizações ao jornalista, você hoje, para você ter um jornalismo investigativo, basicamente está comprometido. Exato. Isso, essa nuance, né, que a sociedade precisa compreender. Essa judicialização, a própria violência física contra jornalistas, as agressões verbais, os ataques digitais acabam comprometendo o próprio direito que a sociedade tem de ser informada. Quem é que vai investigar os poderes constituídos, sobretudo o judiciário, né? Quando o judiciário é investigado, a reação é ainda maior, né? A reação de censura, a reação de ataques a jornalistas é ainda maior. Mas não existe esse poder que seja absoluto, que não possa passar pelo escrutínio público da sociedade através do trabalho dos jornalistas.
E isso independente da polarização, né? Porque hoje, basicamente, tudo se coloca nesse país em cima da polarização, né? A educação de filho é a polarização, o ensino é a polarização, a saúde é a polarização, tudo é por conta da polarização. Independente da polarização, a sociedade coloca nós, jornalistas, como de esquerda, a favor da esquerda. Isso é independente da esquerda, né? Porque as matérias, os crimes, os processos acontecem de todas as partes. Exato, exato. Eu acho assim que essa questão da polarização, na verdade, a gente está agora sentindo os reflexos de uma estratégia da extrema-direita, né, mundialmente. Eu não estou falando só no Brasil, né? A extrema-direita mundial, ela tem uma estratégia que é atacar a instituição imprensa para fazer valer as suas narrativas, que são narrativas fantasiosas, que são narrativas, a gente pode até considerar o que o ex-presidente Donald Trump colocou muito bem, né? São os fatos alternativos, né? E, na verdade, o jornalista, ele desagrada ao poder. Se é de esquerda, se é o poder está na mão da direita ou está na esquerda, o trabalho do jornalista é fiscalizar esse poder, é escrutinar esses poderes públicos e levar e mostrar para a sociedade onde está havendo desvio, onde está havendo corrupção, né? Onde está havendo nepotismo. E não agrada ninguém. O jornalista, ele não existe, o trabalho do jornalista não existe para agradar partido A ou B, presidente A ou B. Ele existe para informar a sociedade, né? Então, muito se é colocado, sim, na conta da polarização e o ataque da extrema-direita aos jornalistas é classificar o trabalhador jornalista como de esquerda. E, na verdade, não é. Ou, se ele é de esquerda, isso não pode interferir no seu trabalho, né? Ele tem que fiscalizar, inclusive, os governos de esquerda com o mesmo rigor que fiscalizaria qualquer outro. Se o Goebbels fosse vivo, hoje provavelmente a gente teria não é nem jornalismo, é uma publicidade governamental ou de extrema, né? Mas eu vou deixar o Goebbels para lá e vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Reforma ou construção. Conte com o Irajá Materiais para Construção. A melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá. 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br.
Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais da Construção. Diálogo, apoio, ACIRP, Valorado, Muscake, English Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa simpatia de Samira de Castro, presidente da Federação Nacional de Jornalismo, e que é muito legal ter uma mulher na presidência à frente de uma entidade. A gente fica muito orgulhoso disso e satisfeito com isso. E eu quero perguntar para a Samira, o relatório da Killing the Messenger, o ano passado, deu que nós tivemos um aumento no mundo todo de agressividade a jornalistas, seja por acidente de trabalho, seja por qualquer outra coisa, na ordem de 50%. Se a minha poupança aumentar 50%, eu vou ficar rindo até aqui de um ano para o outro, mas ela não aumenta. Por que o ataque a jornalistas aumenta, Samira? É verdade, nem aumenta a nossa poupança, nem o nosso salário, não aumenta nessa natureza, né, Edmo? Mas a verdade é que a gente passa por dois eventos bastante extremos. A gente teve no ano passado, que continua esse ano, a questão da ocupação em Gaza, ocupação israelense em Gaza. E só nesse episódio, a Federação Internacional dos Jornalistas, por exemplo, contabiliza hoje 99 jornalistas mortos, desde o ano passado para cá, né? Desde aquela fatídica ofensiva do Hamas e a reação de Israel. Enfim, a gente tem ali, infelizmente, uma situação muito clara de que os jornalistas não estão tendo o seu trabalho respeitado porque simplesmente eles viraram alvo deliberado. Não após todos os acordos internacionais, a Convenção de Genebra, outros pactos da Unesco pela segurança dos jornalistas, não é aceitável que 99 colegas tenham sido mortos durante essa cobertura. Durante todo o ano de 2023, todos os jornalistas mortos contabilizados no mundo, 68% estavam em Gaza, reportando a partir de Gaza. Então, isso é muito grave, né? Isso é um extermínio deliberado de profissionais que estavam ali para levar informação à sociedade do ponto de vista do povo palestino. Além disso, nós ainda temos a continuidade da guerra na Ucrânia, né? O conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que fez subir muito também esse número de jornalistas vitimados, vítimas fatais. Fora isso, nós temos um tensionamento, como você colocou muito bem no bloco anterior, essa polarização política mundial entre centro-esquerda, esquerda e direita, extrema-direita, principalmente a extrema-direita, que tem feito muitas vítimas. Muitos jornalistas são hoje encarcerados, né? Então, são vítimas de inquéritos policiais, de prisões, de atentados. Até no próprio Brasil, a gente tem hoje uma perseguição política a alguns jornalistas, por exemplo, no Mato Grosso. No Mato Grosso, nós temos 17 jornalistas respondendo a inquéritos policiais porque denunciam desmandos do atual governador. Né? A FENAGE, inclusive, entrou com um pedido de federalização dessas investigações e de intervenção no estado de Mato Grosso para garantir que a imprensa efetivamente possa atuar em liberdade naquele estado. Hoje, se no Mato Grosso você falar alguma coisa que desagrade ao governador, imediatamente você vira alvo de um inquérito policial. Né? E isso é absolutamente contrário ao que diz a nossa Constituição, é contrário à garantia da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e ao sigilo da fonte, porque muitos desses inquéritos querem forçar os jornalistas a revelar suas fontes, né? E isso é bastante prejudicial. Então, é isso que tem tensionado o exercício da nossa profissão, que tem nos feito cada vez mais ser hostilizados até pela população comum, né? Pelas pessoas que perpetram crimes contra jornalistas. Deixa eu te perguntar uma coisa. A FENAGE ou algum outro órgão mantém algum tipo de contato com a Ordem dos Advogados do Brasil? Porque quem pressiona o Supremo no país
normalmente é a Ordem dos Advogados, não é a FENAGE, não é a Fiesp, Ciesp, normalmente é a Ordem dos Advogados. A FENAGE mantém contato com a Ordem no intuito de um entendimento para se pressionar o Supremo nesse sentido? Não, a gente efetivamente não tem nenhum contato atualmente com a OAB, né? A gente compreende, inclusive, estamos dentro de um polo passivo aí, que vai ser outra discussão, não é o alvo da nossa entrevista, mas o Conselho Federal da OAB está tendo a sua tabela de serviços, né, honorários advocatícios, questionada pelo CAD. E a FENAGE, os sindicatos de jornalistas, estão tendo as suas tabelas de serviços de freelancer também questionados pelo CAD. Essa é uma pauta que nos aproxima, como nos aproxima também a defesa da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. A gente até teve, em 2021, nós fizemos um curso da federação, como jornalistas aprender a se proteger dos ataques digitais, e tivemos uma ótima parceria com a Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão do Conselho Federal da OAB, né, que é o doutor Pier Paolo, presidente, se não me engano, né, se permanece. Nós tivemos uma excelente atividade, várias atividades ao longo do ano de 2021, e certamente é uma entidade que devemos procurar agora em 2024 para tentar fazer essa incidência lá no STF. Bem lembrada a sua colocação, Edmund. Isso eu acho que seria proveitoso, talvez, não sei, mas, ou, por outro lado, uma pressão no Congresso Nacional, porque não é possível, né? Quer dizer, eu acho que os caminhos estão indo para lugares muito ruins. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Bom, Samira, 2022 foi registrado entre ataques físicos, ameaças e intimidações a jornalistas, isso é um dado da FENAGE, 1 por dia, que foi conhecido e registrado, ou seja, 365 ataques. É um número que, de fato, a gente falou em 50% agora há pouco, além da morte do Dom Philips, né? Que foi em 2022, jornalista lá no Amazonas, toda aquela história que todo mundo acompanhou, que todo mundo já esqueceu pelo jeito da situação. Tem sido feito alguma coisa para tentar minimizar isso? Sim, a gente tem feito. Na verdade, a gente veio numa crescente de violência contra jornalistas a partir das jornadas de junho de 2013, né? A Federação Nacional de Jornalistas. Ela é a entidade hoje no Brasil que tem os levantamentos mais antigos, né, e perenes sobre essa questão da liberdade de imprensa e da violência contra jornalistas. Nós começamos a fazer esse mapeamento nos anos 80, ali no final dos anos 80, e de uma forma mais perene, mais consistente a partir do final dos anos 90. E isso nos dá uma série histórica em que a gente consegue compreender quais são esses momentos de maior violência contra a categoria. A gente tem junho de 2013, com aquelas jornadas, com aquelas manifestações de rua, em que os jornalistas iam cobrir completamente despreparados do ponto de vista de saber cobrir conflitos urbanos, né? Os jornalistas, para você ter uma ideia, se posicionavam entre manifestantes e policiais, ou seja, eles eram alvo duplo, né? E a gente teve muita a violência praticada pelas forças policiais contra os profissionais naquele período. Essa violência ela decai um pouco, né, ao longo dos anos seguintes, e ela volta a crescer exatamente em 2019, quando há a eleição aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela tem essa explosão que você fala nos anos de 2022, né, e 2023, e isso nos preocupa, porque foram 4 anos de extrema violência, inclusive institucionalizada pelo ex-presidente, né? Ao dizer que a imprensa mentia, mandar jornalista calar a boca, ofender mulheres jornalistas, ele junto com seus filhos políticos, seus ministros, isso fez com que os seus apoiadores políticos passassem também a agredir jornalistas durante pautas corriqueiras nas ruas. E é por isso que há esse crescimento na verdade, Edmund, é mais de um caso por dia, se a gente for contabilizar. 2022 foram 376
casos de violência, que dá um pouquinho mais de um caso por dia, né? E a gente tem procurado sensibilizar a população, inclusive agora o atual governo, de que é preciso parar de estigmatizar a imprensa, é preciso parar de fazer discursos responsabilizando os jornalistas por problemas que nós apenas desnudamos para a sociedade. Mas nós estamos indo para o final do programa, e eu só gostaria que você não deixe de falar, já que você está falando em ação governamental, que você falasse do Observatório Nacional da Violência, que foi lançado pelo governo. Era exatamente esse o ponto. No 8 de janeiro de 2023, diversos colegas foram agredidos ali naquelas manifestações na sede dos Três Poderes em Brasília. Nós fizemos um dossiê junto com outras organizações e levamos ao então ministro da Justiça, Flávio Dino, né, pedindo a investigação e a consequente, né, punição daquelas pessoas que agrediram jornalistas naquela ocasião. Imediatamente, o ministro Flávio Dino lançou o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas e Comunicadores. Esse observatório, ele funcionou durante o ano de 2023, nós tivemos várias reuniões bimestrais, reuniões preparatórias, presenciais, grupos de trabalho, foi lançado um canal de denúncias dentro do site do Ministério da Justiça, e é importante ressaltar que é a primeira vez que o Estado brasileiro olha para a situação da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, no sentido de não só coletar dados, mas de tentar formular políticas públicas. Isso é um avanço, né? Nós temos que reconhecer como um avanço. É uma demanda, Edmo, que já vinha desde 2013. Quer dizer, nós passamos 10 anos para concretizá-la, né? E agora o que a gente espera? Quem sabe chegou a hora, né? Quem sabe chegou a hora. Exato. E o que é que a gente espera? A gente espera agora, com o ministro Lewandowski, que esse observatório seja estruturado, que haja pessoas para trabalhar, que haja recurso para ser investido na Secretaria Nacional de Justiça, que possa fazer com que ele efetivamente funcione, não só respondendo a casos pontuais, porque nós tivemos muitas denúncias pontuais que foram atendidas, mas a gente precisa de uma política pública permanente para garantir a segurança dos jornalistas no Brasil. Samira, quero te agradecer, presidente da Federação Nacional de Jornalistas, falou para nós sobre esse mercado de violência a jornalistas. Muito obrigado, Samira, até a próxima. Eu é que agradeço a oportunidade, Edmo, obrigada. E podem sempre contar com a Federação Nacional dos Jornalistas. É importante que a gente não naturalize a violência sofrida no exercício da profissão. Obrigado, pessoal. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Samira, vamos fazer uma chamadinha para o programa? Tem que ser bem rápida, tá? Se você quiser... Vou perguntar sobre o aumento da violência jornalística no Brasil. Você fala, nós estamos hoje com o registro de mais ameaças jornalistas. Uma bem curtinha, assim, pode ser? Está cortando, assim, a sua fala. Não entendi. Cortou seu áudio. Ó, eu vou fazer a chamada e vou perguntar para você os índices de violência jornalística. Você fala, hoje nós estamos com mais de uma ocorrência por dia no Brasil. Uma coisa bem curtinha assim, pode ser? Pode. Então vamos lá. Olá, o diálogo dessa semana recebe a presidente da Federação Nacional de Jornalismo, Samira de Castro, e eu pergunto para a Samira, como é que estão os índices de violência aos jornalistas no Brasil, Samira? Hoje nós estamos com mais de um caso de violência contra jornalistas por dia no Brasil. É muita coisa, gente. Você não pode perder esse programa, porque tem isso e muito mais para você. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English Company. No need to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.